Ok, então agora nós retornamos para fazer aquela revisão de 5 minutos, já que o professor Beto acabou de explicar sobre o primeiro e o segundo ciclo da borracha, então segue comigo na tela, vamos para a explicação da revisão. Joga lá, acompanha com a gente. Então, foi falado durante essa aula sobre o primeiro e o segundo ciclo da borracha. O primeiro ciclo, ele é de 1872 e vai até 1914. Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, acaba o primeiro ciclo. E esse ciclo ele é consagrado como o ciclo dos índios Omáguas. Mas quem são os Omáguas? Os Omáguas são várias nações indígenas da América, né? Quando você pega lá na América do Norte, eu tenho os Chiuas, os Apaches. Aqui na América Central eu tenho os Maias, os Astecas. No Sul já tem os Incas. Então, esse é o período que Colombo acaba descobrindo a borracha lá no Haiti. Lembra na aula que eu falei? Pois é, e isso se estendeu até 1914. E logo começa o primeiro conflito mundial. Também, dentro desse período do primeiro ciclo, é quando vai ser dado a criação do Acre. O Acre, na verdade, é de 1903, quando acontece o Tratado de Petrópolis, fazendo aquele acordo lá para poder entregar aquela região sul da Bolívia para o Brasil. Podemos passar para o segundo ciclo. Se o primeiro ciclo é desse período que vocês acabaram de ver comigo, já o segundo ele vai ser bem curto, ele é de 39 até 45. Agora, uma coisa que chama atenção é que essas guerras acontecem no período esses ciclos acontecem nos períodos ou pré-guerra ou pós-guerra ou durante guerra. Por exemplo, o primeiro ciclo ele acontece na pré-guerra. O segundo ciclo acontece durante a guerra. Que a guerra vai ser de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Então acontece. Por quê? Porque teve a questão lá da base militar da Malásia que foi invadido, né? Foi destruído. Tem a base militar de Pearl Harbor também. Enfim, todo um conjunto que vai levar a acontecer esse segundo ciclo da borracha. Esse segundo ciclo ele é destinado aos nordestinos. O primeiro é destinado aos índios Omáguas, o segundo é aos nordestinos. Por quê? Como já tinha acontecido várias secas no Nordeste, o governo brasileiro ele vai fazer campanha para trazer trabalhadores lá do Nordeste para o corte da borracha. O Brasil necessitava aumentar a produção e o único jeito era trazer pessoas de fora, nesse caso nordestinos, e que vieram se alojar nos nossos seringais. Nesse período também do segundo ciclo e também durante a Segunda Guerra Mundial, houve o Acordo de Washington, quando os Estados Unidos celebram com o Brasil um acordo proporcionando aí logística para esses seringueiros que irão para os cortes da seringa. Também teve a criação da SENTA, pelo governo federal, e outros mais que serão criados. A seca no Nordeste é de 1877 a 1879, né? Houve o auge da borracha nesses períodos aqui que eu mencionei. Também tivemos aí como exploradora as casas aviadoras e as casas exportadoras, a que intermediava a compra e a venda da borracha. Quando se coloca esse termo penetração, que é a invasão, a exploração. Então, durante o segundo ciclo, houve a invasão dos rios amazônicos, ou então a criação dos varadouros, etc. A conquista da região do Acre, que era o sul da Bolívia, e automaticamente
a criação do Tratado de Petrópolis, assinado lá no Rio de Janeiro. Também, durante esse ciclo, nós tivemos aí, em 1907 a 1909, a criação da linha telegráfica, comandada pelo Marechal Rondon. Eu tenho o surgimento de algumas cidades, como Ariquemes, Ji-Paraná e Costa Marques. Houve aí a migração de coletores e o desenvolvimento econômico da região acabou sendo bastante acentuado para esse período. Também houve o desmembramento do estado do Mato Grosso com o Amazonas para a criação do território federal do Guaporé, isso no ano de 1943. O trabalho extrativista se ampliou nesses períodos. Houve a criação de algumas colônias agrícolas, como o Iata e o Candeias, aonde vinham retirantes nordestinos e se alojavam nessa região, o que se dá a criação de colônias. Houve também o enfraquecimento da borracha durante o pós-guerra, a decaída dos seringais, os seringais passaram a produzir menos e houve aí a invasão dos seringais bolivianos, o que vai ocasionar, nesse caso aí, a criação do Acre. Nessa imagem que vocês estão percebendo na tela, é uma pela de borracha, porém, é uma pela possivelmente ela foi esquecida, abandonada em algum canto, que ela está basicamente oca. O interior dela está oca. Isso, provavelmente, ela deve ter sido esquecida. E ela passa a ser consumida de dentro para fora. Talvez alguma espécie de inseto adentrou, talvez cupim, sei lá. Possivelmente também esse pau não é dela, que está aqui, ó, essa madeira aqui que está entre ela. Por que eu falo isso? Porque, olha, nessa imagem que vocês observaram durante as nossas aulas, ó, ela era assim, ó. Numa aula passada lá atrás, eu mostrei para vocês. O cara com gancho, ele puxa para cá, o outro com outro gancho, e esse aqui com o teçado, ele vai abrindo a borracha. O que vai transformar na borracha de prensa, tá bom? Criando aquela manta, ficando mais fácil de ser manuseada. O primeiro e o segundo ciclo da borracha, então teve aqui a criação do Tratado de Petrópolis, houve a criação da linha telegráfica, houve a criação do Estado e a conquista do Acre, o surgimento de novas cidades e também houve aí a invasão do nosso rio amazônico. Observe aí a borracha, como estou te mostrando aqui, aluno, ó, percebe? Então, essa que vocês estão vendo, ó, no seu interior, ela está bastante oca. Ela foi comida, ela foi detonada por algum tipo de bicho. Talvez a própria madeira que estava aqui nela foi consumida pelo inseto, né? E isso acabou se propagando na própria borracha. Agora, qual bicho que vai comer a borracha é interessante, tá? Essa imagem também ela se encontra lá em Guajará-Mirim. O pátio era lotado de borracha, o pátio era bem grande, quem observa até hoje essas imagens, e todas essas borrachas tinham a marcação do dono. Da mesma forma que se marcava o boi para não se perder na floresta e se achasse, está ali o nome do dono, né? Aí os iniciais, a borracha também tinha isso. Porque quando você fazia, quando descia essas borrachas pela madeira, uma espécie de jangada, você joga a borracha na água e ela não afunda. Então, você conseguia juntar e descer essa borracha. E se quebrasse a estrutura da lateral, isso era borracha tudo que é canto. Então, se alguém encontrasse, saberia que essa borracha pertenceu a tal seringal ou a tal dono. Fechou? Senhores, essa foi a nossa revisão, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela atividade e responder com vocês, tá bom? Não saia daí, é muito rápido. Tchau, tchau.
Quando se fala em produção do látex ou da borracha, hoje ainda alguns seringais amazônicos, em algumas regiões, em algumas localidades, ainda se tira borracha, ainda se tem aquela prática, porém, só para deixar morrer aquela tradição. Não que vai viver, não que é uma economia. Não, hoje você andando aqui pelos seringais amazônicos, você ainda conhece algumas pessoas, mulheres e homens, que foram seringueiros e seringueiras, que extraiu e sabia fazer o corte, ainda tem experiência, ainda tem seringueiras, só que o cara não vive mais daquilo, ele não vive. E talvez ele tira e faz algum para deixar ali guardado mesmo. Tá? Aqui no Acre, por exemplo, nós temos uma fábrica de camisinha que também... A gente até achava que o Amazonas, ou a região norte, como o Acre, Rondônia, Pará e Manaus, poderiam ainda estar produzindo a borracha. Como eu falei na minha aula passada, né? Limeira, em São Paulo, é uma da região que mais produz borracha no Brasil. Aqui produz, mas não chega a ser tão grande assim a produção, tá bom? Bom, na atividade, nós temos aí a primeira questão. Joga na tela. Diz o seguinte: nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon River Street Navigation Companhia Limitada e a Amazon Street Navigation Companhia Limitada, ambas de capital. Que capital que investia nessas duas empresas? Era o capital francês? Era o capital espanhol? Era o capital português? Era o capital inglês ou era o capital americano? Vejam, se situa aí pelo tempo, tá, aluno? Século XIX. Estamos a ver. Capital americano? Segundo o nosso aluno aqui, que acompanha nossas aulas no estúdio, o nome dele começa com M. Segundo o nosso aluno, ele fala que é o capital americano. E você, aluno? Concorda com o nosso aluno? O Mister ou Master? Hã? Qual era o capital que investia aqui? Bom, se você respondeu o capital em inglês, está correto. E o nosso aluno aqui do estúdio, ele errou. Não prestou atenção? Ou estava com a cabeça onde? Gente, vem aqui para mim. O capital inglês, os ingleses, eles investiram pesado na produção amazônica. Para tu ter uma ideia, tanto o Porto de Belém e o Porto de Manaus vai ser construído por esse capital inglês, que depois irão ceder para o governo brasileiro. Ou seja, primeiramente ele cria uma estrutura para poder explorar. Como é que embarcações gigantescas, enormes, vão atracar no porto? Então, o capital inglês acabou investindo para ter melhores comodidades. É assim que funcionou. Tá? E até hoje o Porto de Manaus, o Porto de Belém, tem uma estrutura aí, ó, invejável. Joga na tela, continua comigo então. Próxima questão. Os portos de Belém e de Manaus foram construídos pelo capital estrangeiro, como concessão do governo local, que controlava também os seringais. Qual foi o capital estrangeiro que investiu aqui? Foi o capital americano, o inglês, o espanhol, o português ou o japonês? Segundo o nosso aluno aqui do estúdio, ele está dizendo que é o capital espanhol. Mas é aquela coisa, né? Quando o professor ele explica e o aluno não presta atenção, dá nisso. Olha lá. Eu estava falando agora há pouco, explicando, e ele estava conversando.
E eu acabei de falar assim, gente, os ingleses investiram pesado no porto de Manaus e de Belém até hoje. É admirável. Mas não presta atenção na aula e vem aqui para mim, vem aqui para mim, vem aqui para mim. Isso acontece também com você. O nosso aluno que está aqui no estúdio, acompanhando a aula, no momento que eu estava passando a atividade, ele estava conversando. O mesmo acontece com você. Se você moscar, perdeu. Capital inglês, acabei de falar. Na explicação da questão anterior, eu mencionei. E ele nem se ligou. E aí, errou legal. Próxima questão, que sirva de exemplo aí, tá bom? Eu dou carão mesmo, bora lá. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e com o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, nesse contexto da invasão japonesa no Senegal da Malásia, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria através do acordo americano, chamado, que acordo é esse? Letra A, acordo de paz. Letra B, acordo do Itamaraty. Letra C, acordo do Panamá. Letra D, acordo de New York, ou de Nova York. E letra E, acordo de Washington. Ó, tá vendo? De novo, segundo o nosso aluno aqui, que nos acompanha na aula, ele estava falando que é a letra E. Mas pode ser Nova York. Pode ser Nova York. O Brasil deveria fornecer borracha para a indústria através do acordo americano, chamado, pode ser Nova York nos Estados Unidos. Tem tudo a ver com o americano. Washington também. Mas aí? Ou o acordo americano chamado de paz. Também pode ser isso. Itamaraty é no Brasil. Acordo do Panamá, diferente. Então, duas já estavam eliminadas. E aí? Vai em qual? Continua nela? Continua? Tá. Ele continuou na letra E. Aluno, resposta correta, então, é a letra A. Aleluia, né? Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Última questão diz o seguinte. O segundo ciclo da borracha, que vai de 39 a 45, no território federal do Guaporé, teve como influência a penetração dos rios amazônicos e conquista de Humaitá. B. Conquista do Acre e de Humaitá. C. Tratado de Petrópolis e linha telegráfica. D. Penetração dos rios amazônicos e achado da cassiterita. Letra E. A tomada de Cuiabá e a Guerra Fantástica. Segundo o nosso aluno, olha aí, muito bem. Segundo o nosso aluno, ele está dizendo que é a letra A. Penetração dos rios amazônicos e conquista de Humaitá. E ele está todo empolgado aqui, achando que é essa a resposta. E aí? E você, aluno? Tu está percebendo assim, e professor, esse teu aluno tem que estudar, né? Eu também concordo. Eu também concordo. Resposta que está correta é a letra A. Tá vendo aí? Isso é o que acontece quando não presta atenção. Vem aqui para mim. Ó, vem aqui para mim. É verdade, eu tenho aqui um aluno que acompanha a nossa aula, mas quando ele fica conversando, ele perde o foco e acaba acontecendo isso. Tá bom? Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.